Olá, paz e graça. Sou Carlos da Universidade Unicesumar Polo de Joinville e estamos aqui com uma proposta para trabalhar a ideia do Templo Sagrado de Israel. Bem, esse templo que a gente vai trabalhar a ideia nesse vídeo, ou que vamos trabalhar a ideia nesse material, é o mesmo templo que é formado que é instituído lá, reconstruído por Zorobabel, e que está vindo então, estou falando isso porque queremos abordar a questão de por que Jesus vai trabalhar com a ideia que não ficar pedra sobre pedras, é que esse templo ele é construído por Zorobabel em 522, finalizado em 515, como diz a história, e os judeus então eles têm um templo novamente em Jerusalém depois que voltaram do cativeiro. Eles têm esse templo para adorar o Senhor. Feito de pau a pique, tempo depois Herodes, mais tarde, ele vai incrementar esse templo, deixar o templo bonito, onde que então os judeus, os discípulos, né, que estavam com Jesus, vão mostrar a estrutura do templo, como ficou todo esse formato em que está feito ali, tornou-se um dos cartões postal da cidade. Falando que então Jesus disse para os discípulos que esse templo, ou que não ficaria pedra sobre pedra, que era o templo que então lá atrás, lá na profecia de Ageu, ele vai dizer que a glória desse templo seria maior que da primeira, e os judeus que conheciam o templo de Salomão, então eles ficaram chorando de tristeza, e outros judeus que tinham saído, que nasceram lá na Babilônia, estavam alegres porque iam ter um templo para adorar a Deus. E nesse tempo que então esta glória seria o próprio Cristo, né, que estava ali e que disse essas palavras para o povo judeu. Bem, o templo, a ideia é descrever o porquê que o templo é destruído, a ideia por quem foi destruído, que ano foi destruído e qual que era a finalidade, qual que era o objetivo e até mesmo a importância para o povo judeu com referência ao templo. O templo vem de várias questões, na verdade, até chegar a esse momento de destruição do templo, porque está havendo uma revolta judaica, onde então esses tumultos e até mesmo essas questões do povo judeu, eles vêm por tumultos religiosos, por impostos que tinha sido aumentado lá por Claudino Nero, Júlio Claudino Nero, né, que vai então aumentar os juros, e no ano 54 a 68 mais ou menos, e eles vêm com reivindicação. O povo judeu está fazendo, o povo da Judéia está fazendo um tumulto para reivindicar algumas situações, aonde que então a gente vai ver que esses tumultos de Israel, do Judá, e essas questões estavam colocando em apreço, em risco, a autoridade romana, coisa que eles não aceitavam, e eles tinham até um pouco até de receio com respeito a isso. Um outro, porém, a geografia da Judéia era uma geografia que ela era composta de muita segurança, de algumas questões que ficaria mais difícil, de repente, fazer uma guerra contra eles. Não que seria impossível. Então a gente vai ver que no decorrer dessa toda que está desencadeando esta guerra, onde que então a história vai dizer que foi a primeira guerra judia romana, onde que então está desenrolando esse momento, essas questões. A história vai dizer então que ficou, na verdade, na responsabilidade de Vespasiano, onde que ele é apontado, Vespasiano é apontado, ele é um dos imperadores romanos, e ele é apontado para lidar com o tumulto na Judéia, com o seu filho Tito ao seu lado, para então poder acalmar essa questão. Então, no ano 70, na verdade, no ano 70, nessa revolta da Judéia, no ano 70, então, Jerusalém, ele é sitiado por
por Vespasiano e o seu filho Tito, para então conter a situação, que foi, a história vai dizer que foi o ápice da primeira guerra judia, em relação às tensões entre essas forças, as duas forças, com o Império Romano, em uma transição do imperador. E Israel, então, dentro de todas essas guerras, dá para entender que a questão de Tito não era realmente destruir o templo, mas era conter as situações, os tumultos que estava havendo e até mesmo manter a situação. Uma outra coisa que a gente vai ver é que dentro desse contexto, dessas guerras que está desencadeando, a gente vai ver que várias tentativas o povo romano nessa luta, nessa guerra, para então conter a situação, até que chega um momento que vai se destruindo algumas muralhas, e vai se destruindo, vão chegando até que o povo judeu, eles são encurralados ao templo. Havia-se uma ideia, e na verdade a importância do templo para Jerusalém, uma das primeiras importâncias era a segurança que eles tinham no templo. A segunda questão era o culto, a adoração a Deus. Essa era a importância deles. Essa importância de segurança do templo era uma muleta espiritual para o povo judeu. Isso já vem lá do primeiro templo de Salomão, quando o próprio Deus disse naquela época, disse para eles que tudo que viesse, espada, fome, peste, que viesse sobre eles, e eles se refugiassem ao templo, eles seriam se mantidos e seriam resguardados, ou seriam protegidos dentro do templo. Então, eles vão nessa questão, eles vão indo até chegar um momento em que eles se ficam encurralados ao templo, se protegendo ao templo, porque algumas muralhas já são derrubadas, e diz que nessa quarta questão da guerra, das muralhas e das questões que estão se acontecendo, eles estão se encurralados ao templo, aonde que então eles colocam fogo no templo, eles destroem parcialmente o templo, e aonde eles colocam então, onde eles destroem e vencem a guerra do povo judeu, do povo da Judéia, onde eles sacam as riquezas que tinham no templo também, e é onde que então eles levam cativo e como escravo alguns das Judeias, outros que tinham um status na sociedade são presos, e ali então é destruído e vencido. Diz a história que então Tito sai vitorioso, dizendo que ganhou do Deus de Israel, do Deus do povo judeu. Em tudo isso aí, a gente vai saber o porquê que foi destruído e por quem foi destruído o templo de Jerusalém, baseado em toda essa história, que tem sido um pouco rápido para nós desenvolver aqui, tem bastante coisa por trás disso, mas enfim. Israel então fica agora, ou o povo judeu fica agora somente com os muros das lamentações, que foi o que não foi destruído, e onde que nesse templo que há destruído foi colocada a mesquita dos muçulmanos, que a gente faz uma conversa aqui, porque na verdade esse templo que hoje está erguido lá no mesmo lugar do templo de Jerusalém, está condicionado aos muçulmanos, onde que vem de uma linhagem de Ismael, onde Ismael é o primeiro filho de Abraão. Engraçado, né? Dá até uma questão, porque o templo de Israel, o templo de Jerusalém, era um templo mais trabalhado a ideia do povo de Judá, da linhagem do segundo filho de Abraão. E enfim, então a destruição do templo e toda essa questão que se há, por que foi destruído, foi por causa dessa revolta, e a questão é política. A primeira coisa, a questão é política, a segunda questão é a economia de Israel, e a terceira questão é a questão religiosa, onde que então há esses conflitos, há esses levantes, há esses tumultos, e há essas questões que são para ser resolvidas, e eles acabam então se revoltando e trazendo na ideia essa guerra, e é onde que o templo então é destruído. Então ficamos por aqui e definindo a destruição do templo e por que o templo foi destruído, devido a uma revolta do povo judeu com referência a
alguns questionamentos que eles faziam, para que então, para censurar Roma, e onde Roma não queria perder sua autoridade, então investiu, e para que então eles fossem, esse tumulto, essa questão fosse evanida da história, ou eles fossem dominador da situação da Judéia. Tá certo? Tá certo?